Então, vocês estão animados para a palavra? Glória a Deus, glória a Deus. No começo pode parecer estranho, no meio pode ficar meio perturbador, mas no final vai dar tudo certo, amém? Mantenha os seus ouvidos na palavra do Senhor, amém? Para a glória de Deus, porque ser cristão não é ter uma religião, amém? Ser cristão é você ter um destino no qual você se torna um representante de Cristo nessa terra. É ter um propósito, é ter uma clareza, é ter uma vida ordenada com objetivos claros no Senhor, amém? E tudo aquilo que fazemos é para colaborar com a edificação da casa eterna de Deus, colaborar com que a vontade de Deus seja feita nessa terra, assim como ela é feita no céu, amém? Então, esse livro que nós carregamos, seja fisicamente, seja hoje, com a tecnologia, nos aplicativos do nosso telefone, não é qualquer livro, amém? É a palavra viva de Deus. Não é um livro de autoajuda, não é um livro de receitas, não é um livro de psicologia. É um livro que pode resolver todos os problemas da humanidade a partir do momento que essa palavra se torne governo nas nossas vidas. A partir do momento que a palavra de Deus se torna um governo em nossas vidas, ela está então apta a transformar e a mudar tudo e qualquer circunstância, amém? O importante é que a gente encontre pessoas que use a palavra, que use esse livro, não para encontrar aquilo que gosta de ouvir, mas que pessoas que verdadeiramente ouçam a palavra para poder fazer a vontade, cumprir a vontade de Deus nessa terra, amém? E é uma alegria ver que os membros, os líderes que estão sendo formados nessa casa, amam a palavra do Senhor. Que mesmo que pareça que é devagar e aos poucos, mas é genuíno. Porque não é sobre reunir uma multidão, mas é sobre ter vidas genuinamente convertidas ao Senhor. Vidas genuinamente que amam a palavra e seguem aquilo que o Espírito Santo as direciona, amém? Porque não adianta nada um lugar cheio de gente vazia de Cristo. Um lugar cheio de gente que usa esse livro como um livro de enfeite e não como um manual de vida. E é isso que nós estamos edificando, amém? Uma casa que use a palavra do Senhor como um manual de vida e não como um enfeite que pega poeira, nas suas escrivaninhas. Porque a palavra do Senhor, ela não é tinta, a palavra do Senhor, ela não é letra, mas a palavra do Senhor é espírito e vida. Amém? É o que diz a palavra do Senhor, e ela vem para nos transformar segundo a imagem de Cristo, segundo a sua realidade, para que a gente possa ser a expressão do seu reino e da sua vontade dessa terra, amém? Porque a palavra vai dizer em Mateus 4, 24, 35, que céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, amém? Então, que a gente possa entender que quando a gente vem à casa do Senhor, quando nos reunimos, no prédio, como igreja, como corpo de Cristo, não é para a gente ouvir aquilo que a gente deseja e nem definir aquilo que o pastor vai pregar, porque isso aqui não é um restaurante, amém? Isso aqui não é um self-service, um drive-thru, que você escolhe aquilo que você quer no cardápio e vai embora satisfeito e saciado com aquilo que você desejou comprar e ouvir. Mas isso aqui é a casa de Deus, a igreja do Senhor é a casa de Deus. E quem decide a comida da casa é o pai da casa. Quem decide o alimento da casa é o pai da casa, amém? É Deus que decide o alimento, dele vem o alimento, dele vem o verdadeiro sustento, amém? Então que todas as vezes que você entrar por essas portas, você venha com o coração aberto para poder comer daquilo que o Pai deseja te dar, amém? Porque Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que é agradável, só Ele sabe o que é perfeito para cada um de nós e aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que desejamos ouvir, amém? E é com muita alegria que
com toda a convicção no meu espírito, que tudo aquilo que vocês ouvem nesse lugar, nessa plataforma, nas células, nos discipulados, vem do Espírito de Deus. Não nasce do coração do homem, não nasce da vontade do homem. Se nascesse, seria muito mais fácil. Mas nasce do Espírito de Deus e da vontade de Deus. E essa é uma alegria, Ele está edificando, não casa para homens, mas casa para o Senhor, amém? Estamos bem até aqui? Diga amém. Glória a Deus, foi só uma introdução, só para a gente se ambientar. Eu vou ler João 4, versículo 10 ao 18, para a gente começar a nossa pregação. Pode ser que eu pregue, eu pare, eu ore, amém? Como é um culto profético, está sempre na liberdade do Espírito, amém? Mas eu vou tentar me ater ao ensino da palavra, para a gente não se perder muito, mas pode acontecer, estou só avisando. João 4, versículo 10 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a partir do versículo 5, tá? João 4, vou ler a partir do versículo 5. Que diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana então lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele a teria dado água viva. E disse a mulher: o Senhor não tem o que tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela disse: não tenho marido. Disse-lhe então Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tinha marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem está agora não é o seu marido. E ela disse: o que acabo de dizer é verdade. Amém? Vamos orar. Senhor, te rendemos graça. Te glorificamos por esse dia, por essa casa, por celebrar, Senhor, 4 anos, Senhor. 4 anos, Senhor, que essas portas se abriram, Senhor, debaixo do querer e da direção do seu Espírito, Senhor, debaixo da sua vontade, e somos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por cada vida que já passou por esse lugar, por cada vida que toma forma, Senhor, de Cristo, Senhor, nesse lugar, que possamos, Senhor, buscar, Senhor, cada vez mais estar com nossos corações alinhados ao seu coração, que possamos buscar estar com os nossos ouvidos, Senhor, mais alinhados o possível àquilo que o Senhor está falando, porque o Senhor sempre está falando. Então, que possamos estar atentos à sua voz, que possamos, Senhor, ter ouvidos para ouvir. Como diz as Escrituras, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Então que o Senhor possa falar conosco essa noite, que nós, Senhor, renunciamos todo pré-conhecimento estabelecido em nosso interior, para que a Tua palavra, que é vida e eficaz, transforme o nosso ser. Então que o Teu Santo Espírito ministre a nós o Seu Evangelho, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, porque queremos Te ver, queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus.
Você sabe que Deus fala, amém? A todo tempo. Deus, Ele não fica em silêncio, a não ser que Ele esteja tentando te provar alguma coisa. Mas Deus está constantemente falando. O Espírito Santo que habita dentro de nós, Ele fala de muitas formas, Ele fala de muitas maneiras, e Ele fala o tempo todo. E a pergunta não é se Deus está falando, é se nós estamos atentos para ouvir a sua voz. Então que possamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, amém? Glória a Deus. Essa história que nós lemos da mulher samaritana é uma história muito conhecida, amém? É uma história muito familiar. Você, independente de que igreja você veio, você com certeza já ouviu essa pregação da mulher samaritana, né? Da mulher que vai tirar água do poço. É uma história familiar e ela tem uma riqueza de muitos detalhes que a gente poderia ministrar acerca de muitas coisas nesse tempo, né, sobre o tempo por vir. Poderíamos falar sobre escatologia nesse texto, poderíamos falar sobre reino e milhares de coisas, porque é um texto muito rico e muito detalhado. Mas eu quero extrair algumas coisas que a gente venha refletir essa noite, amém? Para que a gente possa carregar essa reflexão nesse novo ano que está iniciando sobre essa casa, amém? E eu quero focar hoje em 2 pontos, que é: e se Deus não quiser me dar aquilo que eu desejo? Esse é o primeiro ponto. E se Deus não quiser me dar o que eu desejo? E o segundo ponto que nós temos que refletir é: e se Ele quiser mudar os meus desejos? Então, o primeiro é: se Deus não quiser te dar aquilo que você deseja, e se Ele quiser mudar aquilo que você deseja, amém? Essa mulher, ao falar com Jesus, acaba sendo exposto um dilema da vida dela. Quando ela vai falar com Jesus e Ele lhe pede água, e tem todo esse discurso que nós vamos ver a respeito da água, que é o centro da nossa ministração hoje. Mas quando eles estão conversando, é exposto um dilema da sua vida amorosa. E é o interessante que ele mesmo vai relatar que ela teve 5 maridos, e o marido que ela tem agora não é marido dela. Porque estava claro e foi exposto naquele momento que a vida daquela mulher se resumia em encontrar um marido, em encontrar um parceiro, porque era o 6º marido que ela estava, o 6º homem no qual ela se relacionava. Mas a resposta de Jesus para aquela mulher não era dar a ela aquilo que ela buscava, mas mudar o centro da sua busca. Jesus não se preocupou em dar a ela aquilo que notoriamente era o centro da vida e da busca dela, que era encontrar um parceiro, que era encontrar um marido. Vocês estão conseguindo compreender? Diga amém. E Jesus vai então mudar o centro da sua busca. Uma das formas, né, nós já sabemos, e se você não souber, vai saber agora, de ver a mulher nas Escrituras, é que a mulher é uma figura da igreja, amém? A mulher é uma tipologia da igreja. Então, muitas vezes, como igreja, nós somos como essa mulher, que tem uma vida um pouco complexa, ou seja, amamos o mundo, as coisas do mundo, os nossos desejos, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a vanglória da vida. Que muitas vezes somos como essa mulher. O problema dessa mulher era procurar um marido, mas qual é a sua busca? Quais são os seus desejos? Quais são os desejos dos seus olhos, desejos da carne, a vanglória da vida? Aquilo que te faz amar o mundo e viver em busca daquilo que o mundo pode te dar. E o interessante é que Jesus nos convida então a resolver esse dilema. Jesus não a despediu dando a ela ou profetizando sobre ela um marido, mas sim que mudaria o centro da sua busca. Então existe, 4 afirmações nesse texto, que são 4 pontos que eu quero ressaltar essa noite, amém? E que o Senhor nos ajude a terminar todos eles. 4 pontos que eu quero ressaltar, e antes de eu começar a falar os pontos, a primeira coisa que eu quero afirmar é que Deus não está pensando em dar à igreja o que a igreja quer.
Deus não está preocupado em dar à igreja o que a igreja deseja. Deus não está pensando em nos dar, como indivíduos que formam a igreja, aquilo que nós desejamos, mas sim mudar aquilo que nós estamos buscando. E sim mudar o centro da nossa busca. Entenderam até aqui? Diga amém. Então, o primeiro ponto que eu quero afirmar, extraindo desse texto é, ponto 1, que Cristo é tudo o que necessitamos. Cristo é tudo o que necessitamos. Quando nós cremos que são coisas que nós necessitamos, fica claro que não é o reino de Deus que nós estamos buscando. Quando nós vivemos uma vida em busca das necessidades, fica claro para Deus que a nossa preocupação não é com o seu reino, não é com a sua vontade. Porque a palavra de Deus é bem clara ao dizer que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos será acrescentadas. Que coisas são essas? Coisas da necessidade diária do homem, o que comer, o que beber e o que vestir. Coisas que necessitamos de uma forma básica, de uma forma primária, de uma forma natural. Mas ainda assim a palavra vai dizer que nós temos que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, quando nós cremos que são coisas que nós necessitamos e vamos até Deus e viemos à igreja para buscar aquilo que necessitamos, claramente estamos comunicando e dizendo para Deus que não é o reino que nós estamos buscando. Não é o reino de Deus que nós estamos interessados. Não é em cumprir a vontade de Deus. Então pode ser até que a nossa busca possa até ser um pouco mais espiritualizada. Não, pastora, eu me preocupo com as coisas da casa do Senhor. Eu estou preocupado com uma melhor iluminação, com um melhor som, com melhores cadeiras. Pode ser que se a gente mudar alguma coisa, as pessoas vão vir. Se a gente mexer em alguma coisa da estrutura, mais pessoas vão se achegar. Mas Jesus vai dizer para nós em João 4, versículo 10, que se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O que ele quis dizer? Ele está dizendo para nós, se a gente realmente o conhecesse, nós entenderíamos de uma vez por todas que Ele é a nossa fonte de satisfação. Cristo é a nossa fonte de satisfação e não aquilo que Ele pode nos dar. Jesus vai dizer assim, né? Se você soubesse, né? Vou parafrasear. Se você soubesse o acesso que você recebeu, se você soubesse o que você encontrou, que não foi só aquele que pode saciar a sua sede hoje, mas aquele que pode te dar a fonte de água, que resolveria a sua satisfação eterna, que vai resolver aquilo que parece ser um vazio no seu interior eternamente, porque Cristo é o único que pode nos saciar verdadeiramente. E a pergunta então é, se encontrássemos com o Senhor nessa noite, nesse dia, nesses 4 anos que estamos celebrando da casa em Guaratiba, e Ele te perguntasse, o que queres que eu te dê? O que sairia primeiro da sua boca? Se Ele te perguntasse, nesse dia, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te dê nesse dia? Qual era a primeira coisa que ia sair da sua boca? E nós temos que ser sinceros, amém? Porque você pode dar um de espiritual para a pastora aqui e falar, eu ia pedir mais de Deus, mas Deus sabe o seu coração. Talvez você pediria, já que Ele está te perguntando o que você quer que Ele te dê, você pediria a casa dos seus sonhos, pediria um aumento, pediria um carro, pediria um casamento, ou pediria uma varoa, um varão de Deus, em nome de Jesus, tem que ser de Deus. Ou você seria então espiritual e pediria, eu quero uma mídia melhor, porque eu sei que uma mídia melhor vai alcançar multidões que não conhecem essa palavra, que não conhecem a casa. Você pediria instrumentos para completar a banda em nome de Jesus, amém?
Mas, quando vamos descobrir verdadeiramente que Cristo já é o melhor e a maior coisa que nós poderíamos ganhar de Deus, quando verdadeiramente vamos e vai estar na ponta da nossa língua a resposta de que Cristo já é a melhor coisa que Deus poderia nos dar, que Cristo já é maior do que qualquer coisa que o Pai poderia nos dar. Como Paulo diz em Filipenses 3, versículo 8, considero tudo perda, comparado com a grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e as considero como lixo para poder ganhar a Cristo e ser achado nele. Quando verdadeiramente vamos nos converter nesse nível de cristão, de evangelho, aonde não consideramos nada mais importante do que ganhar a Cristo e ser achado nele, de considerar qualquer coisa supérflua e desnecessária, porque a melhor coisa que nós poderíamos ter, nós já temos, que é Cristo em nós. Cristo e somente Cristo é a única satisfação que nós vamos encontrar nesse evangelho que vivemos. No verdadeiro evangelho que nós vivemos, Cristo é a única e verdadeira satisfação que nós vamos encontrar. No verdadeiro evangelho que seguimos, que vivemos, que aprendemos, que pregamos, Cristo é a nossa única satisfação. Porque o evangelho não é uma porta para que a gente venha obter aquilo que nós queremos, mas o evangelho é uma porta para nos levar a ver a verdade de Deus. E quando essa porta se abre para nos levar a ver as verdades de Deus, acabamos descobrindo que aquilo que nós queremos na realidade não é o que nós necessitamos. Quando entramos por essa porta, por esse evangelho, e vemos a realidade de Deus, vemos que aquilo que desejamos e queremos a vida toda, que achávamos que precisávamos ou necessitávamos, nós não necessitamos, porque o que verdadeiramente nós necessitamos é de Cristo. A única coisa que verdadeiramente nós necessitamos é de Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu e que nos sacia a nossa fome e a nossa sede eternamente. Como diz em João 6, versículo 35, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nós temos que entender o ponto 1, que Cristo é tudo o que necessitamos. Então precisamos mudar o centro da nossa busca, porque tem muita coisa que a gente acha que necessita, mas é tudo vaidade. Cristo é a única coisa que verdadeiramente necessitamos para nos manter de pé todos os dias. Amém? Ponto 2. O ponto 2 que nós vamos ressaltar desse texto é: toda outra busca não saciará a nossa sede. Toda outra busca não saciará a nossa sede. João 4, 12 ao 13, vai dizer assim: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, o que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Nós necessitamos então assumir que a busca por aquilo que nós achamos que vai nos saciar, a busca pelos nossos interesses pessoais, por aquilo que nós achamos que é bom para a nossa vida, que vai nos saciar, não vai. Toda a sua busca por coisas terrenas, por coisas dessa terra, é tudo passageiro. E por serem passageiras e temporais, nunca poderão nos saciar. Nada que é temporal tem poder de nos saciar. Nada que é temporário
tem poder de nos saciar, por quê? Porque tem um tempo determinado para acabar, tem um tempo para começar e um tempo para terminar, e quando terminar, eu vou desejar ter novamente. Eu vou querer ir atrás novamente. Então aquilo que nós achamos que é bom para a nossa vida, no qual nós passamos a nossa vida buscando, querendo, nos dedicando, interesses pessoais, não vai nos saciar, vai nos matar secos. Porque pode saciar a sua sede temporária, mas Jesus está dizendo, quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem continuar buscando as coisas dessa terra, bebendo da água dessa terra, vai voltar a ter sede, porque nada fora de Cristo pode saciar a nossa sede. Nada fora de Cristo vai saciar a nossa sede. Você pode pegar ali no bebedouro uma água, glória a Deus, aleluia. Beber geladinha, glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar falando, daqui a 5 minutos eu vou estar com sede de novo. Por quê? Porque nada fora de Cristo sacia a nossa sede, é temporário. Tem tempo para acabar, para começar, tempo para acabar. E logo depois que acaba, a gente sai correndo em busca de novas coisas. Então, a família perfeita, o êxito no trabalho, um auditório que tenha uma tecnologia de última geração, a busca por um celular novo, pode até ser bom, mas nada disso sacia a nossa sede. Vocês estão entendendo? Diga amém. Nada disso sacia a nossa sede, só vai gerar mais sede. Por quê? Porque o apetite pelas coisas naturais não acabam nunca. O apetite pelas coisas naturais não vai acabar nunca. Sempre haverá sede de algo mais. E você continua indo atrás e bebendo da água errada. Você sempre vai desejar algo mais. Você sempre vai querer algo mais. E o que eu quero que você entenda é, não estou falando que você não pode ter sua casa, não pode ter suas coisas. Eu estou dizendo que você tem que ter a noção que a sua vida não pode estar pautada nessas buscas, porque isso nunca vai matar a sua sede. Isso não vai preencher o vazio do seu coração. Isso não vai preencher a lacuna de solidão, de tristeza, de qualquer tipo de coisa que você passe na sua vida. A única coisa que pode saciar a nossa sede é Cristo. E às vezes a igreja, ela se distrai tanto com coisas que são aparentemente boas, com coisas que são aparentemente necessárias, mas é tudo distração. E quando você se dá conta, você está seco por dentro. Vou dar um exemplo. Ninguém poderia dizer que não é necessário tomar água, amém? Essa mulher ia todos os dias naquele poço, encher o seu cântaro de água. A gente não pode dizer que até hoje não é necessário beber água, amém? Beba água. Porque você sabe que você pode passar semanas sem comer. Mas se você fica 4 dias sem beber água, o seu corpo fica desidratado e os seus órgãos começam a entrar em colapso e você pode morrer, amém? 4 dias, se você não tomar líquido nenhum, o seu corpo vai começar a colapsar. Seus órgãos começam a morrer e, consequentemente, você morre. Então, ninguém poderia dizer que não é importante beber água. O que Jesus está dizendo é, você pode beber dessa água, mas tenha convicção que você vai voltar a ter sede. E eu creio que nessa estação, o Senhor está chamando a atenção da igreja a deixar as águas naturais, que são maravilhosas, deliciosas, que aparentemente saciam, matam a sede, matam o nosso calor, mas no final do nosso dia, nos deixa igual uma terra desértica. Nessa estação, o Senhor está chamando a nossa atenção para que a gente não venha se distrair com as coisas temporárias que aparentemente são boas e que saciam a nossa sede temporária.
mas no final a gente vai acabar igual um sedento, em busca de água numa terra desértica. Queridos, a água natural não vai saciar a nossa sede. Entenda que a água é uma tipologia de tudo aquilo que é desse mundo, amém? As águas naturais é uma tipologia daquilo que é dessa terra, daquilo que é da nossa busca, daquilo que é dos nossos interesses. E aí você pode dizer assim: ah, pastor, eu já sei disso, eu já sei que as coisas dessa terra não vão me saciar. Então por que você continua então bebendo das águas erradas? Se você sabe, por que você continua bebendo da água errada? Por que você continua buscando as fontes erradas? Quantos não vão em busca de outras águas que aparentemente não são tão más, que aparentemente não tem nada de mal? O que tem de mal? Né? Se você pensar na melhoria da igreja, amém? O que tem de mal uma mídia melhor, um som melhor, uma refrigeração melhor, porque está calor? Não tem nada de mal, mas eu tenho que ter convicção que nada dessas coisas vai saciar a minha sede, então não pode ser o centro da minha vida e da minha busca. O que essa geração está em busca, desesperada, é de uma água que as sacie eternamente. Por isso que essa geração tem uma busca desenfreada por coisas. Estão sempre correndo e buscando coisas que preencham o seu coração, que preencham o vazio emocional delas, que preencham a sua cabeça. Elas não sabem, elas querem algo que preencha elas verdadeiramente, que aquele buraco, aquele vazio, aquela insatisfação não volte, mas ela sempre acaba voltando. Por quê? Porque as coisas naturais sempre vai nos levar a uma busca eterna por essas coisas. Eles não sabem o que eles precisam, é da água da vida que se chama Cristo. Mas essa geração está desesperada por uma água que as sacie verdadeiramente. E às vezes a própria igreja está buscando nas fontes equivocadas, o que não resolve o seu verdadeiro problema. Às vezes a própria igreja está buscando em fontes dessa terra aquilo que não vai resolver o seu verdadeiro problema. Jesus estava dizendo a essa mulher: você está buscando nas fontes erradas, porque a tua alma tem sede de outra coisa. A sua alma tem sede da água da vida eterna, só que você está buscando em outras fontes, você está buscando em outros lugares, e você vai continuar morrendo de sede. Salmo 42, versículo 1 e 2 vai dizer assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim clama a minha alma por ti, ó Senhor. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A nossa alma tem sede de Deus. A nossa alma, assim como os cervos bramam pelas correntes das águas, assim é a nossa alma. A nossa alma clama por Deus, a nossa alma clama pelo Senhor, a nossa alma tem sede de Deus e do Deus vivo. E você, ao invés de entregar Cristo à sua alma que clama, você está enchendo ela de coisas dessa terra. E é por isso que eu digo que essa geração está em busca desesperada dessa água que sacia, porque a alma anseia por Deus. A nossa alma é criação de Deus, então ela clama por Deus. Eles não entendem. E você? Existe um desejo, existe um clamor depositado no coração de cada pessoa, que não pode ser saciado por nada, somente por Deus. Existe um clamor da nossa alma, um desejo
existe um gritar da nossa alma que não pode ser saciado com nada, somente com Cristo. Somente com Cristo. Tudo que Deus poderia nos dar é apenas um detalhe. Somente Cristo é essencial. Qualquer coisa que Ele poderia somar à nossa vida, como bens materiais, como família, filhos, casamento, amigos, isso é só um detalhe, mas Cristo é essencial. Entendemos até aqui? Diga amém. Ponto 3. Viu? Estamos indo rápido. Temos que assumir que fora de Cristo nunca seremos completos. Temos que assumir que fora de Cristo nunca seremos completos. Jesus vai dizer, João 14, 4, João 4, 14 ao 18. Mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá e chame o seu marido e volte. E ela disse, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, Jesus vai mostrar para essa mulher que a única água que poderia saciá-la é essa água que jorra para a vida eterna. Só que ela vai ser sincera. Você vê que a mulher ela é sincera com Jesus. Ela é sincera quando ela diz que é verdade, que aquilo que está sendo dito é verdade. A mulher foi sincera com Jesus sobre a sua busca pessoal, sobre as suas expectativas, sobre aquilo que tinha levado a ela a uma vida de frustração. Aquela mulher ia em outro horário pegar água naquele poço, porque ela era excluída das outras famílias, das outras mulheres. Por quê? Porque ela estava no 6º marido, que o 6º não era nem o seu marido. Quantas pessoas, quantos irmãos na fé se encontram batalhando hoje com as suas frustrações, por seguir amando aquilo que não deveria amar, por seguir desejando aquilo que não deveria desejar, por seguirem segurando aquilo que já deveriam ter deixado. Quantas pessoas se encontram nessa situação dessa mulher, seguindo, dando valor àquilo que Deus não dá valor? Quantas pessoas se encontram nesse lugar de frustração, como essa mulher, porque seguem querendo fazer as coisas com a força do seu braço e não são conduzidos pela vida do Espírito. Essa mulher tinha 5 maridos e um que não era o seu marido. O que isso diz para nós? Que ela estava em busca de algo que ela nunca encontrou. Porque se ela tivesse encontrado no primeiro marido, ela tinha parado no primeiro marido. Como ela não encontrou no primeiro marido, ela foi para o segundo. Como ela não encontrou no segundo, ela foi para o terceiro. Até chegar no 6º homem no qual ela se relacionava. E nenhum deles pôde dar a ela o que ela queria, o que ela necessitava. E a gente poderia julgar essa mulher, dar vários nomes para essa mulher, falar que tipo de mulher era essa mulher. Poderíamos julgar a sua capacidade de amar, ou a sua capacidade de se comprometer. Mas essa mulher teve 6 experiências falidas. E eu quero que você entenda que tudo aquilo que a Bíblia relata está comunicando algo, amém? Por que o número 6? Por que 6 relacionamentos? Por que 6 homens que ela se relacionou? Porque o número 6 na Bíblia representa o homem. O número 6 na Bíblia
representam o homem, assim como a mulher representa a igreja, os números também comunicam. Então, o número 6 representa o número do homem, representa o seu esforço, representa a sua força, representa a sua justiça própria, representa tudo aquilo que provém da carne, do esforço humano. Vocês estão compreendendo? Diga amém. Então ela não achou no homem algo que pudesse resolver o seu problema. Ela não encontrou no homem algo que pudesse resolver verdadeiramente o seu problema. E deixa eu te falar uma coisa, igreja. Somente você reconhecendo que não consegue, você pode experimentar, então, da suficiência de Cristo. Só quando você reconhece que você não consegue com a sua força, que você não consegue, debaixo do seu próprio querer, da sua carne, do seu esforço. Quando você reconhece que você sozinho não consegue, só assim você vai poder experimentar a suficiência de Cristo. Às vezes nós buscamos tantas outras coisas, buscamos na família, buscamos nos filhos, buscamos no casamento, buscamos no trabalho, buscamos a aprovação de homens, buscamos a aprovação do nosso marido, da nossa esposa, do nosso namorado, nossos amigos. E tudo isso, sabe no que se converte? Em maridos temporários com o qual nós nos casamos. Assim como essa mulher, nos convertemos nessa mulher samaritana, com maridos temporários com o qual nós casamos. Então pode ser a sua família, a sua esposa, os seus filhos, o seu trabalho, a sua busca de aprovação dos homens, dos seus amigos, tantas outras buscas, que está se convertendo no seu marido temporário e você não entendeu que o seu único marido tem que ser Cristo. A mensagem do Evangelho é que depois de Cristo não tem nada mais para nos ser dado. A mensagem do Evangelho ela é muito clara, que depois de Cristo, Deus não tem nada mais para nos dar, porque Ele já nos deu tudo em Cristo Jesus. Porque Ele é a água que se nós bebermos, jamais teremos sede. Ele é a água da vida, que vai se tornar fonte de água viva, que vai jorrar pela eternidade. É o que ele disse para essa mulher. Se você beber dessa água, jamais terá sede. Depois dessas águas, Jesus está dizendo a essa mulher, à igreja, você não vai voltar a ter sede. A sua alma que antes era insaciável, a sua alma que antes era ingovernável, buscando em outras fontes, em outros lugares, se satisfazer, ao beber dessa água, não vai querer outra coisa. Porque essa água vai converter o seu interior em um jorrar de água da vida pela eternidade. Porque nessas águas você vai encontrar governo, nessas águas você vai encontrar paz, nessas águas você vai encontrar descanso, nessas águas você vai encontrar vida. E uma vida superior, de superiores promessas. Ele está dizendo para ela, tudo aquilo que esses homens te prometeram e que frustraram a sua vida, nada disso mais vai pertencer a você, porque agora você vai beber de uma água, de uma fonte, que vai te saciar eternamente. E ela vai dizer, eu quero, porque eu não quero mais voltar nessa fonte. Eu não quero mais voltar nesse poço para pegar água. Eu não quero mais buscar dessa fonte. Porque quando você encontra a fonte correta, você deixa tudo para trás. Cristo oferece algo que ninguém pode dar. Porque tem muitas coisas que podem nos suprir temporariamente, mas o único que pode nos encher por completo é Cristo. O único que pode nos encher por completo é Cristo. A única coisa que Deus tem para nos dar é Cristo. Vocês entenderam até aqui? Diga amém. Pensa comigo, vamos pensar. Essa mulher foi buscar água, amém? Não diz que ela foi buscar outro marido, diz? Não. E Jesus disse para ela assim, já que você quer dessa água, vai e busca o seu mar.
E aí você pode pensar assim, né? Se fosse hoje, a gente ia dizer, nossa, como Jesus é machista. Ela tem que ter um marido para receber a bênção? Porque Jesus, então, levanta a pauta do marido. Não era pauta, a pauta era a água, né? A pauta era ela deixar de beber aquela água que ela voltaria a ter sede e beber uma água que ela jamais teria sede. Só que no finalzinho ele levanta a pauta do marido. Falando para ela o quê? Vai lá, busca o seu marido, como se o marido fosse uma pré-condição dela receber essa água. Por quê? Porque esses 6 homens, né, que ela achou, entendendo que o número 6 representa, né, a humanidade, o homem, era entendendo que as coisas dessa terra, as coisas do homem, poderiam lhe suprir, que ela poderia ir em busca daquilo que ela desejava, que ela poderia continuar vivendo em busca daquilo que era o desejo da sua alma, do seu coração, através do seu próprio esforço. Ela entendeu que o homem nunca conseguiu supri-la, porque o homem jamais pode satisfazer a nossa alma. Posso falar uma coisa? Amém. Se tu pudesse, eu ia falar do mesmo jeito. Não busque em pessoas saciar o vazio do seu coração e da sua alma. Casamento não resolve nada. Mulher não resolve nada. Esposo não resolve nada. Porque ele não foi feito para preencher o vazio do seu coração. O único que foi feito para preencher o seu coração é Cristo. Porque se você entra vazio, com a sua alma machucada no seu casamento, você vai gerar expectativa na vida daquela pessoa. E a única coisa que você vai colher é frustração. Porque o homem não pode suprir outro homem. Só Cristo pode nos suprir. Só Cristo pode nos saciar. O homem não pode satisfazer a nossa alma. Não busque no homem aquilo que ele não pode te dar. Só Cristo pode satisfazer a nossa alma, porque tudo aquilo que o homem pode nos dar é temporal, e o temporal não satisfaz aquilo que é eterno. A sua alma é eterna. A alma é eterna. O nosso ser, alma, é eterno, assim como o nosso espírito. Então nada temporal sacia aquilo que é eterno. Só o que é eterno pode saciar aquilo que é eterno. Vocês estão entendendo? Diga amém. E o que Jesus estava querendo dizer? Que não há satisfação nessa terra, não há satisfação nesse mundo, se você busca da fonte errada, se você busca nos homens, se você busca nessa terra, não há satisfação. E Jesus estava querendo dizer assim: não há satisfação no 6º, mas eu sou o 7º. Eu sou o 7º marido, porque o número 7 na Bíblia representa a completude de Deus, a saciedade de Deus, a plenitude de Deus. Então os 6 homens que te frustraram, os 6 não conseguiram te satisfazer, agora chegou o 7º marido, porque eu sei que você foi casada 5 vezes, aquele que você está, o 6º, nem seu marido é, mas agora eu sou o seu 7º marido, aquele que vai encher você de tudo e todas as coisas, aquele que vai satisfazer o seu coração eternamente, aquele que vai completar a sua vida, aquele que vai ser a sua plenitude eterna. E quando você experimentar desse marido, no qual jorra uma fonte de água viva, você não vai procurar outras fontes, você não vai procurar outras coisas, a sua busca não vai ser mais aquelas, o centro da sua busca agora mudou, é Cristo e cada vez mais de Cristo, porque somente Ele é a satisfação do nosso coração, porque somente Ele é aquele que enche tudo e todas as coisas. O Senhor está dizendo à igreja: me dá o seu cântaro vazio, me dá o seu vaso vazio, e eu vou transformar você numa fonte de águas vivas. Deixa aqui comigo o seu cântaro vazio, porque eu não quero saber do seu cântaro vazio. Eu vou transformar você em uma fonte de água de vida eterna. E sabe o que é mais interessante? Que descobrir que a plenitude de Cristo, aquele que enche tudo e todas as coisas, nunca termina em nós.
Nunca para em nós. Essa fonte não é só para nos saciar. Uma igreja que descobre a plenitude de Cristo não se limita só em ser cheio, mas encher outros também. João 4, 28 e 29. A gente não leu até lá, mas então eu pulei para a gente poder avançar. João 4, 28, 29, o 40 a 41 vai dizer assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. A mulher larga o cântaro e vai à cidade, não mais por um marido, porque a busca do seu coração tinha mudado. Ela volta à cidade não pelo marido, não em busca de um marido. A Bíblia nem fala se ela teve algum tipo de restauração sentimental. Ela regressa à cidade com uma nova busca, com um novo prazer, compartilhar para outros a plenitude daquilo que havia enchido a vida dela. Ela volta para a cidade já com outro foco, com outra cabeça, com outro desejo no seu coração, que não era mais buscar pelo marido que não era marido. Ela foi em busca de pessoas, de vidas, de contar para outros que Cristo havia enchido ela, e Ele estava ali também para enchê-los. Compartilhar com outros a plenitude daquele que havia enchido a vida dela e mudado a sua perspectiva de vida. Como é maravilhoso a gente não precisar se esforçar e não ter que forçar a igreja a ter que evangelizar. Como é maravilhoso quando as pessoas verdadeiramente entendem dessa vida, e que não há outra vida que sacie, e que não há outra vida que alimente, que não há outra vida que supra qualquer expectativa e necessidade nossa a não ser Cristo. E quando eu estou tão apaixonado por essa vida, que ninguém precisa mandar eu ir, eu já estou indo. Porque aquela mulher larga aquele cântaro e vai à cidade. Porque dentro dela se ativou 2 coisas, 2 evidências de que uma igreja conheceu Cristo como a sua plenitude. A primeira evidência é que ela deixa o seu cântaro. Ela larga o seu cântaro vazio. E a segunda evidência que a igreja encontrou Cristo como sua plenitude é porque imparte com outros a plenitude daquilo que a encheu. A evidência que essa casa encontrou Cristo é que estão dispostos a largar o seu cântaro e impartir com outros a vida que os encheu. Esse é o sinal que eles entenderam o Evangelho. Porque é impossível deter uma igreja que está cheia de Cristo. É impossível parar uma igreja, parar o corpo de Cristo, que está cheia de Cristo, que encontrou a verdadeira plenitude. Nessa estação, nós estamos sendo desafiados a conhecer Cristo como a nossa plenitude. De verdadeiramente conhecer Cristo como aquele que enche tudo e todas as coisas. Mas conhecê-lo não só de ouvir falar ou de ler num versículo, não só de abrir Efésios 1, 22 e 23 e ler que Ele é o Cristo, que tudo enche, todas as coisas e todas as circunstâncias, mas verdadeiramente portar essa vida. E essa vida te encher tanto que você não vai conseguir ficar parado. E você vai estar disposto a largar o seu cântaro, a largar aquilo que você
precisava toda hora encher, que toda hora esvaziava e toda hora precisava encher, porque nada disso vai mais importar, porque a minha busca não é mais encher o meu cântaro, a minha busca agora é compartilhar da água da vida que jorra da minha vida. Só temos como alcançar aqueles que ainda não foram alcançados por essa vida e por essa graça e por essa verdade, quando Cristo se converte na nossa plenitude, amém? E a minha oração é que Cristo se converta na plenitude dessa casa. Que Cristo possa enchê-los e enchê-los de uma tal forma que saia da letra e que se seja uma revelação de vida no seu interior. E que verdadeiramente você seja cheio da plenitude de Cristo. Pastora, como eu vou saber que eu estou cheio da plenitude de Cristo? Porque nada mais me satisfaz a não ser Cristo. Eu não tenho prazer em nenhuma outra coisa a não ser Cristo. Eu não busco em lugares e em pessoas nada, porque só Cristo me satisfaz, só Cristo me enche, só Cristo me sacia. E todo o resto, pastora, é apenas Deus agregando, é apenas Deus somando, mas não é o centro de nada, não me paralisa em nada, não é a minha busca em nada, porque a minha busca é por mais dele todos os dias. E esse é o sinal que as pessoas verdadeiramente se converteram, porque elas se preocupam que outras pessoas recebam dessa água. Elas se preocupam que outras pessoas sejam salvas, sejam tocadas, sejam libertas por essas águas. Elas se preocupam que essa água não se torne uma água parada na vida delas, mas que verdadeiramente funcione como uma fonte de vida, que não pare de jorrar, e não só para me saciar, mas vai saciar todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que estão preocupadas com que outras pessoas conheçam essa água, conheçam essa fonte, bebam também dessa água. Esse é o sinal que a pessoa verdadeiramente se converteu, que ela verdadeiramente entendeu o Evangelho, que ela verdadeiramente foi tocada por Cristo e que Cristo cresce nela todos os dias. Porque se não há interesse nenhum em mim, que os perdidos sejam salvos, possa ser que Cristo não more dentro de mim. Se não há interesse que outras pessoas conheçam dessas águas, possa ser que você não conheça também esse Cristo tanto quanto elas. Pode ser que Cristo não esteja habitando a sua vida e essa vida esteja parada no seu interior. E você ainda esteja se alimentando das fontes erradas. E ao invés de jorrar vida, você está seco como o deserto. Porque não tem como, quem encontra com essas águas, quem encontra com essa vida, não fica parado. Não tem como ficar parado. Porque quando essa vida nos encontra, eu me torno agora tudo aquilo que Ele necessita. E quando eu descubro que Ele é tudo que eu preciso, é fácil deixar o cântaro. Quando a gente descobre que Ele é tudo que nós precisamos, é fácil deixar qualquer coisa. Assim como nós lemos que Paulo fez em Filipenses 3. Foi fácil deixar tudo. Foi fácil abandonar tudo. Foi fácil ele deixar tudo aquilo que ele conquistou até aquele dia e considerar tudo lixo. Perder tudo por causa de Cristo. Porque quando ele descobriu que Cristo era tudo o que ele precisava, foi fácil deixar o cântaro. Foi fácil largar o cântaro. E uma vez que eu deixo o cântaro, eu posso ir a outros e anunciá-lo. Venham e vejam, eu encontrei aquele que enche tudo e todas as coisas. Ponto 4, para a gente terminar. A nossa comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. A nossa comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Versículo 31 ao 38 vai dizer assim, de João 4. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come.
E ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo para comer? E Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como aquele que ceifa, ambos se regozijem. Versículo 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, o outro é aquele que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar aonde vocês não trabalharam, aonde outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Jesus nunca perdeu a perspectiva do servir. Jesus estava ali. Os discípulos, quando chegam, encontram ele falando com a mulher samaritana, ficam sem entender nada. Porque de fato havia uma rixa entre os judeus e os samaritanos, aonde deveriam adorar a Deus. Ela mesma vai falar isso no texto. Vocês dizem que a adoração é em Jerusalém, outros dizem que é aqui. Jesus vai dizer: não é aqui nem lá, você vai conhecer o verdadeiro lugar, a verdadeira fonte, a verdadeira vida. E quando os discípulos voltam, ele vai falar: está aqui, a gente voltou com a comida. Ele fala: eu não preciso dessa comida, porque eu como de alimento que vocês não conhecem, porque a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos, sem compreender o que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo com a minha mulher. Por quê? Porque ele estava fazendo a vontade do Pai, cumprindo a vontade do Pai. Então Jesus nunca perdeu a perspectiva do servir. O seu serviço estava ligado à obediência ao seu Pai. Então ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por quê? Porque a agenda de Jesus não era governada pelos homens, não era governada pela necessidade. Ele não largou tudo o que ele estava fazendo para comer a comida que os discípulos trouxeram, a comida natural. Por quê? Porque ele já estava saciado, fazendo a vontade do Pai, porque ele estava se saciando de um alimento que eles não compreendiam, porque eles estavam vendo o que era natural, porque o que é carne só discerne as coisas da carne, mas o que é espírito discerne as coisas do espírito. Porque a agenda de Jesus não estava sendo governado por uma necessidade física, temporária, passageira. A sua agenda era governada pela vontade do Pai. Ele vai dizer aos discípulos: entretanto, os seus discípulos rogaram dizendo: Rabi, mestre, come. Ele vai dizer: eu lhe digo, uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E eles ainda perguntam: será que ele trouxe alguma comida com ele? Que a gente não sabe, ele botou no bolsinho, escondido uma comidinha. Ele sabia que ele tinha vindo para servir. Ele sabia que ele veio a essa terra para servir. E servir a um negócio maior, que não são as coisas dessa terra, que não é os homens, é o negócio do Pai, as coisas do Pai. Ele mesmo com 12 anos vai dizer: é necessário que eu esteja nos negócios do meu Pai. Os negócios do Pai são os negócios de Jesus. Os negócios de Jesus são os mesmos negócios do Pai. E os negócios de Jesus é o mesmo negócio da igreja, porque Cristo e a igreja são um. Então os nossos negócios não é sobre os homens, não é suprir necessidade de homens, não é suprir necessidade de pessoas, não é suprir a nossa necessidade, é satisfazer a vontade do Pai. É cuidar dos negócios do Pai, é não se descuidar do servir, do fazer a sua vontade, fazer a sua obra. Esse é o negócio da igreja. Nesse negócio está comprometido o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua igreja. E nesse negócio, aqueles que estão comprometidos estão sendo conformados à imagem do Filho. E quanto mais esse Cristo cresce em nós, mais a paixão por esse negócio também cresce em nós. Mais o prazer em servir cresce em nós.
porque por esse negócio nós renunciamos à nossa própria vida, negamos a nós mesmos, carregamos a nossa cruz para segui-lo. Porque Deus não está no negócio de levantar interesses dos homens ou nos negócios dos homens. O negócio do Pai é levantar o seu reino. O negócio do Pai é expandir o seu reino, é manifestar Cristo em tudo e em todos, é edificar a sua casa eterna. Esse é os negócios do Pai. Então eu já falei isso e vou repetir: se dedique aos negócios do Pai e Ele vai garantir o seu crescimento. Versículo 35 vai dizer: Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, porque elas já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim com o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharão, e vós entrastes no seu trabalho. Deus espera encontrar em nós homens e mulheres de corações disponíveis em servir, disponíveis a fazer a sua obra, que não retrocedem, que entregam a sua vida pela causa, que estão dispostos a deixar o seu cântaro e ir, que estão dispostos a deixar aquilo que é necessário para ir cuidar dos negócios do Pai, dispostos a viver a sua vontade, assim como Jesus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e a sua obra. Que estão dispostos a renunciar, a passar por processos, a passar pelas tribulações, porque entendem o privilégio que é fazer parte da sua obra, porque essa obra não é de homens, essa obra é de Deus. Que possamos estar preparados, amém? Que possamos responder ao chamado do Senhor. Que o Espírito de Deus ministre no nosso coração, para que você faça um compromisso real com o Senhor. Um compromisso real com a sua vida, com a sua obra. Porque ser igreja, ser a verdadeira igreja do Senhor, é ser uma fonte inesgotável de vida. Ser a verdadeira igreja do Senhor é ser uma fonte de água que sacia a sede eternamente. Que está disposto a cumprir a sua vontade, a cumprir o seu propósito. Porque para isso nós fomos escolhidos desde a fundação do mundo, para viver o seu propósito. E se o Espírito do Senhor vive em nós, e nós olharmos através dos olhos do Espírito, veremos a perfeição que é o propósito de Deus. Se você passar a enxergar as pessoas, a igreja, com os olhos do Espírito, você vai ver quão perfeito é os planos de Deus, quão perfeito é o propósito de Deus. Que as dificuldades, as circunstâncias são parte do nosso aperfeiçoamento, do nosso amadurecimento. Mas tudo aquilo que o Senhor coloca diante de nós não é para nos paralisar, é para nos fazer amadurecer e crescer. E esses 4 anos nessa casa foram anos de muitos obstáculos, de muita oração, de muito clamor, aonde, por muitas vezes, se você se desatenta do Espírito, você pode se acabar sendo levado a se distrair e buscar métodos e formas e jeitos que o mundo faz para encher lugares, para ver essa casa cheia, mas essa casa não é desse mundo.
Essa casa nasceu do coração de Deus. Como o pastor Bruno disse, o Espírito mandou e ele chegou. E eu conheço o pastor Bruno. Provavelmente ele nunca tinha ouvido falar em Guaratiba na vida dele. O pastor Bruno só conhecia o mundinho que ele vivia. O pastor Bruno não sabia nem o que era a região dos lagos. Quando eu conheci o pastor Bruno conhecia Bangu, Padre Miguel e a Barra da Tijuca. E o Pichincha, porque ele foi decaindo, coitado. Então, só o Espírito de Deus para trazer ele até esse lugar. Porque quando a gente é governado pelo Espírito, a nossa comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Que tem adversidades, que tem provações, que tem o dia mau, mas aquele que enche tudo e todas as coisas, nos sacia, nos sustenta, nos nutre e nos faz continuar e perseverar todos os dias. Quem vive pelo propósito daquele que nos elegeu, quem vive pela causa do Evangelho, não está preso a nada desse mundo e voluntariamente larga o cântaro e vai em busca de fazer aquilo que é da vontade do Senhor. E passamos a entender que é por essa vontade que vivemos, que é por essa vontade que nós nos movemos. E começamos a entender que as coisas terrenas não têm valor para nós, que as coisas terrenas não podem nos dominar, as coisas terrenas não podem governar os filhos de Deus. As coisas terrenas não podem governar aqueles que se alimentam da verdadeira fonte, que é Cristo Jesus. Porque aquele que é fonte de água da vida não é governado por nada nesse mundo, porque o seu governo é Cristo. Então não é tempo de parar, não é tempo de desistir, é tempo de avançar. 2 Pedro 1, versículo 10 e 11 vai dizer: portanto, irmãos, procurai cada vez mais firmes, se manter firmes na vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, jamais tropeçareis. Porque assim vós será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e a sua eleição. Procure cada vez mais cumprir a vontade do Pai, fazer a sua obra, porque você tem tudo o que precisa dentro de você, a fonte da água da vida. Você não precisa de ninguém, você não precisa de mais nada. Nada nesse mundo pode te parar. Pastora, mas tem meu trabalho, seu trabalho não pode te parar. Pastora, eu tenho meus amigos, seus amigos não podem te parar. Pastora, mas tem meu pai e minha mãe, seu pai e sua mãe não podem te parar. Pastora, tem o meu marido, seu marido não pode te parar. Pastora, mas tem minha esposa, sua esposa não pode te parar, porque eles são fontes terrenas que nunca vão saciar a sua sede. Somente Cristo sacia a sua sede. Se eles não querem, vá você, beba você, se sacie você, se encha. Para quê, pastora? Para que você se torne uma fonte que vai alcançar a sua casa, que vai alcançar a sua família, que vai alcançar a sua esposa, que vai alcançar o seu marido, que vai alcançar os seus filhos, que vai alcançar seus maridos, que vai alcançar o seu bairro, que vai alcançar essa cidade. Seja você a fonte de água da vida. Decida viver pelo propósito de Deus. Decida viver pelo seu reino. E o Senhor está nos dando, nesses 4 anos, essa oportunidade. A oportunidade de ver que temos algo na mão.
mas que não queremos mais usar em nosso benefício próprio, entregamos diante dele, e ele vai nos encher, e ele vai nos transformar, e ele vai mudar a nossa mente, e ele vai mudar os desejos do nosso coração, porque não é sobre ele dar para nós o que desejamos, porque ele sabe que aquilo que desejamos não é bom, só é bom aquilo que nasce do coração de Deus, e ele vai transformar a nossa busca, e vamos passar a buscar aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, aquilo que está no coração do Pai, porque quando mudamos a fonte, muda tudo. Quando se muda a fonte, muda tudo. Sabe por que você busca coisas que estão fora dos planos, do propósito, do caminho de Deus? Porque você está se alimentando da fonte errada. Largue essa fonte, largue esse poço, larga esse cântaro e vá em busca da única fonte que pode saciar a sua vida. Porque quando você mudar a fonte, tudo vai mudar. Quando essa fonte te encher e tornar a plenitude da sua vida, tudo vai mudar. E a nossa vida vai ser uma expressão viva e real para que as pessoas conheçam a Deus, para que as pessoas se encham de Deus. Mas nada pode te parar. Nada parou aquela mulher. Os 5 maridos não pararam. O 6º, que nem era marido, não parou. Nada parou. A vergonha não parou aquela mulher. Aquela mulher, ela é rechaçada do povo. Ela era ignorada por todos. Ninguém tocava naquela mulher. Ela era considerada prostituta naquele tempo, naquele lugar. Mas não importou. Ela não se importou com o que falavam dela. Ela não se importou com a reputação. Não se importou com a vergonha daquilo que ela vivia ou da forma que ela vivia, porque quando ela encontrou a fonte, tudo mudou. Tudo mudou. E quando encontramos a fonte certa, nada mais pode nos parar. E eu quero declarar sobre essa casa. Eu quero declarar sobre essa casa que essa é uma casa de serviço. Essa é uma casa que existe para servir ao Senhor, para cumprir a sua vontade, para fazer a sua obra. Essa casa é cheia da vida de Deus. E como já sabemos, somos cheios da vida para servir. E quanto mais servimos, mais vida. E quanto mais servimos, o reino expande. E quanto mais servimos, Cristo aumenta. E a glória dessa casa é que não buscamos posições. A glória dessa casa é o que estão nessa casa não buscam reconhecimento de autoridade diante dos homens. Essa casa busca a cada dia estar mais alinhado em obediência à vontade do Pai. Uma casa que vive em submissão à voz de Deus. Uma casa que tem buscado servir conforme Cristo. E aqueles que se tornarem fonte de águas vivas entrarão, abrirão e penetrarão lugares que até hoje foram impossíveis de penetrar. Aqueles que nessa casa se tornarem fonte de águas vivas vão entrar em lugares que estavam fechados. Porque esse é o poder das águas. Entrar, qualquer lugar, qualquer brecha, ninguém impede a força da fonte das águas. Que o Senhor abra o nosso entendimento, porque o que recebemos é alimento ao nosso espírito, luz para os nossos olhos e para os nossos caminhos. Eu quero bendizer esse lugar. Eu quero bendizer as pessoas que entram nesse lugar. Eu quero bendizer as casas, as famílias. Eu quero bendizer esse bairro, essa cidade. Declaramos, Senhor, que a sua vida entra. E quando a sua vida entra, tudo é colocado em ordem. E a ordem produz vida. A ordem produz saúde, transformação, que é fruto do seu governo. Que a vida vem pelo fluir da fonte da água da vida eterna. Ninguém que tem um coração de serviço permanece escondido por muito tempo. Porque Deus promove o servir. E esse lugar, Guaratiba, o Rio de Janeiro, não vai ser tocado por pessoas que procuram lugares de autoridade. O Brasil será tocado por pessoas que amam a servir,
que amam servir a Deus. Pessoas que entenderam que a verdadeira comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Um servir a partir de Cristo, sem interesses pessoais, sem inveja, sem ciúme, sem avareza, sem orgulho. Um servir a partir de Cristo. E esse servir produz saúde. Saúde para as famílias, saúde para as casas, saúde para os filhos, saúde. Quando a igreja vive para servir, tudo aquilo que elas tocam, saram. Tudo aquilo que elas tocam, saram. São curados, são restaurados, são transformados, são reconciliados. Tudo que a igreja toca se reconcilia. Tudo aquilo que toca é liberto. Tudo aquilo que toca prosperam. Que possamos viver nessa casa um servir a partir de Cristo. A partir dessa verdade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Eu como de uma comida que o mundo não entende. Mas quando as águas os tocarem, eles vão reconhecer. Quando as águas tocarem, eles vão ver. E essa vida que cresce nesse lugar é a esperança de glória para esse bairro. Essa casa vai se tornar cada vez mais relevante pelo Espírito de Deus. Entenda, essa casa vai se tornar cada vez mais relevante pelo Espírito de Deus. Não porque ela busca ser relevante, não porque ela busca as metodologias do mundo, não porque ela busca se comparar aos homens e reconhecimento de homens, mas porque ela busca servir e edificar da maneira de Cristo, pela sua vida, pela sua verdade. E ela vai ser cada vez mais relevante pelo Espírito de Deus. Porque vai ser encontrado nesse lugar vidas que são genuinamente plenas da vida de Cristo. Aonde não terão falta de nada, porque Cristo é tudo. Aonde não vão buscar em coisas e pessoas reconhecimento e saciedade, porque sabem que Cristo é a única fonte de saciar as vossas vidas. Quando essa plenitude se manifestar no meio da igreja, nada vai poder parar o avanço do reino de Deus. E a qualidade do serviço vai atrair as pessoas à casa do Senhor. A qualidade do serviço, a entrega do seu coração, a vida que você jorra, vai atrair as pessoas. A igreja que disponibiliza a vida para servir, vai florescer, frutificar, vai viver em progresso. Em todo tempo está em aumento e de nada tem falta. Porque tudo é circunstancial. Nós entendemos que não buscamos a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar. Buscamos a Cristo porque Ele é tudo que nós temos. Porque entendemos que a nossa fonte de vida não é o dinheiro no banco. A nossa fonte de vida não é o nosso casamento. A nossa fonte de vida não é a nossa casa. A nossa fonte de vida não é o nosso trabalho. A nossa fonte de vida não é ter uma conta paga. A nossa fonte de vida não são pessoas. A nossa fonte de vida é Cristo. E esse Cristo flui em nós. E esse Cristo nos sustenta. E esse Cristo nos satisfaz. Viva para servir ao Senhor. Seja cheio dessas águas. Seja cheio dessa vida. Seja cheio do fluir dessa vida. Que do seu interior jorre rios de água da vida. Que você se torne a fonte que se chama Cristo, para saciar a sede de todos que estão à sua volta. É uma oportunidade que Deus está nos dando de servi-lo em uma maior excelência.
Porque antes servimos ainda carregando nossos cântaros, mas agora deixaremos nossos cântaros, depositaremos tudo diante dos seus pés e iremos viver a nossa vida, não naquilo que se baseia esse mundo, mas em Cristo, que é a fonte das águas. Servir como fonte de água que não param de jorrar para o avanço do reino. Esse é o tempo dessa casa. Servir como fonte de água que não para de jorrar para o avanço do reino. E como eu disse, esse vai ser o sinal que eles entenderam a mensagem, que eles estão entendendo a palavra, que Cristo está em aumento. Eles vão largar os seus cântaros, eles vão deixar os seus cântaros e não vão mais se preocupar com as coisas dessa terra, com as suas reputações, mas estarão dispostos a impartir da vida que os enche todos os dias. E eu vou dizer como eles estão aí fora. Eles estão assim. Não só os que estão aí fora, mas os que perderam a oportunidade de continuar se alimentando dessa fonte de água fresca de vida. Eles estão assim como essa mulher, buscando fora algo que os satisfaça, buscando todos os dias algo novo, que os desperte, que os sacia. E assim está os que estão aí fora, a igreja dos dias de hoje, vamos chamar assim, correndo atrás de modas, novidades, tendências que funcionam em outros lugares, mas ainda continuam com sede, porque tudo que eles tocam não é Cristo. Porque acham que ouvir falar da fonte é o mesmo do que tê-lo encontrado. Acha que ouvir falar da fonte é o mesmo que beber da fonte. Acham que ouvir falar da fonte é o mesmo do que se tornar essa fonte, mas não é o mesmo. E muitos que viram a fonte, conheceram a fonte, não estão dispostos a deixar o seu cântaro, não estão dispostos a deixar os seus cântaros temporários para depender da fonte eterna da vida que é Cristo. Pode parecer que está dando certo para eles, pode parecer que está tudo bom, mas logo eles voltarão a ter sede, porque toda água natural volta a dar sede, mas a água que Deus nos dá nos sacia plenamente. E eles estão assim, tendo que voltar ao poço todos os dias para pegar mais água, para não morrerem, porque não encontraram a verdadeira fonte, e aqueles que encontraram, rejeitaram. Acomodados com um evangelho que sacia temporariamente as suas almas, mas nunca vai se tornar uma fonte eterna de vida. Se conformaram com um falso evangelho que exalta o homem e os seus interesses, mas que nunca os saciarão. Mas não se preocupem, porque uma hora vão ver que estão morrendo de sede e vão procurar pela verdadeira fonte. E eu quero declarar que aqui acharão a verdadeira fonte. Eles podem dizer não, que não querem, que gostaram, que ouviram, mas preferem buscar coisas que estão mais perto, mais cômodo, um evangelho mais fácil de engolir. Tudo temporário,
Mas pode ter certeza que a hora que a morte bater na porta, vão saber aonde procurar a fonte. E essa casa será sempre fonte de água de vida eterna. E essas portas sempre estarão abertas como fontes de águas de vida eterna. Desse lugar vai jorrar águas limpas, águas frescas, águas puras, águas cristalinas, águas que saciam a sede eternamente. Senhor, nessa estação, fique de pé, faça assim com a sua mão. Oramos para encontrar contigo. Oramos, Senhor, para poder encontrar a fonte que nos sacia eternamente, que enche tudo e todas as coisas, aquele que nos enche plenamente, aquele que é tudo em todos, Cristo Jesus. Que, Senhor, que nessa estação possamos renunciar os outros 6. Tudo que é humano, tudo que é carnal, tudo que é temporal, tudo que é humano, tudo que é desse mundo, tudo que é do nosso esforço, da nossa justiça própria, que dão ideia de uma falsa plenitude, mas que não pode verdadeiramente nos encher. Porque nessa estação, Senhor, queremos apenas o 7º, queremos apenas, Senhor, o nosso único e legítimo marido, que é Cristo Jesus, aquele que é a nossa plenitude, que é a nossa cabeça, que é a nossa fonte de água de vida eterna. Porque só Ele nos sacia, só Ele nos satisfaz, só Ele é suficiente. Aumente em nós o desejo de te conhecer, de beber da água da vida, de abandonar todos os falsos maridos, Senhor. Porque Tu és o único. Tu és o único que necessitamos, renunciando, Senhor, todas as falsas e aparentes necessidades que temos. Porque, Senhor, pode até não ser mal, mas se não é Cristo, não quero. Se não nasce de Cristo, não quero. Se não vem da fonte que se chama Cristo, não quero. Porque tudo que não nasce de Cristo é temporal, e tudo se dará a perder, e tudo será em vão. Eu declaro, Senhor, debaixo do Espírito, Senhor, que estamos sobre os ares espirituais desse bairro, sobre os ares desse bairro e dos bairros próximos e das circunvizinhanças e de todo o município e de toda a cidade. É tempo, Senhor, é tempo de uma insatisfação, de uma busca desesperada pela água da vida. Essa é a ordem. As potestades e principados, regentes, desse lugar, é tempo, de uma insatisfação, de uma busca desesperada pela água da vida, pela água que sacia, pela água que completa. E eu declaro que vocês se converterão em fontes de água viva, cheios de Cristo, cheios da água da vida eterna. Eu declaro, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que nasce do seu coração será satisfação para nós. Porque só o Senhor é aquele que enche tudo e todas as coisas. Cristo é a nossa fonte inesgotável, porque assim diz a palavra: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que tem sede, venha e beba da água da vida eterna. E assim será sobre essa casa, o Espírito, e a noiva, dizem vem. Quem tem sede, venha e beba da água da vida eterna. Então chegou um tempo, que daqueles, que não conhecem, e daqueles que já conheceram, e rejeitaram a fonte, de um tempo, de muita sede, de muita insatisfação,
buscarão, como a corça, desesperadamente pela fonte das águas. Buscarão e correrão como a corça, desesperadamente pela fonte das águas. As almas saciarão, gritarão e clamarão: eu preciso desse Deus, eu preciso dessas águas. E aqui encontrarão a fonte da água da vida. Desse lugar vai jorrar fonte de água de vida, desse lugar. E quando eu digo desse lugar, não é de paredes, porque chegou a hora de entendermos que não é mais a rocha, que não é mais a casa, que não é mais parede, somos nós somos a casa, nós somos a rocha, nós somos o corpo, nós somos representantes de Cristo nessa terra. E se Ele é fonte, nós somos a fonte. E se dele jorra água de vida, de nós jorra água de vida, Senhor. Eles buscarão e encontrarão em você, nessa casa, nessa igreja, nesse corpo, um jorrar da água da vida, um jorrar da água da vida que não para, que não cessa, ininterruptamente, sem parar, não vai parar, não vai parar, não vai secar. É uma fonte que não seca, é uma fonte de vida. Flui águas e muitas águas e muitas águas e muitas águas, como o som de muitas águas. Assim será o barulho dessa casa. Pode parecer, filha, Ramana, que é pouco, Ramana e Ramana. Quantos somos? Ramana, dá para contar, Ramana nos dedos, Ramana e Ramano. Eu não estou procurando muitos, estou procurando Ramana. O que são? Ramana, um comigo, Ramana. E o que adianta uma multidão, Ramana, que não vive, Ramana, como um comigo, que não faz parte do meu corpo, que não é a minha igreja, que a sua comida é a comida dessa terra e as mesas dessa terra, e não é a minha verdadeira comida, que eu não sou o seu verdadeiro alimento. Não adianta de nada. Podem parecer bonitos por fora, mas estão secos por dentro. Mas a minha casa não, a minha igreja não. A minha igreja é um comigo, é uma fonte de vida comigo, e é por isso que do seu interior jorra água, jorra vida. É uma fonte incessante. Que o Senhor possa mudar a nossa mentalidade, Senhor, para entender que não estamos aqui para que o Senhor venha saciar os nossos desejos. Nós estamos aqui para mudar a nossa mente, para mudar os nossos desejos. Queremos o que o Senhor quer, desejamos o que o Senhor deseja. A nossa busca é por Cristo, e que Ele cresça e que Ele aumente, porque Ele é a nossa água de vida eterna. Que venha, Senhor, que venha um tempo aonde, como corças, aqueles que estão fora buscarão a fonte das águas e encontrarão em vós a fonte da água da vida eterna.